Muito bem, João capítulo 16. Vamos lá, do verso 29 ao verso 33. Disseram-lhes os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, vamos orar. Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem cuidado de nós. E nesse momento nós temos, por Tua graça, liberdade aqui no Brasil de abrir a Tua palavra e nos colocamos à disposição de ouvir a Tua voz. Livra-nos de qualquer leitura, como qualquer livro, mas nós queremos agora que o Teu Espírito nos conceda a graça de trazer a revelação que é a Tua palavra, que ela opera, e que o Senhor tem algo muito, muito importante a trabalhar em nossas vidas hoje. Te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem veio, as 3 quintas, você percebe que aqui no 33 diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Então são 3 coisas aqui. Nós trabalhamos a primeira situação no 33, é o seguinte: no mundo tereis aflições, que foi o nosso primeiro estudo em cima desse texto. O fato de você ser cristão não significa que você não vai passar por aflições. Você também perde pai, perde mãe, perde filho, perde namorado, às vezes perde marido, enfim, tem várias situações. Perde emprego, fica sem dinheiro, confiou em alguém, teve decepção, fez sociedade, sofreu, enfim, tem várias coisas que geram aí a aflição na vida da pessoa. Porém, no início diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, você não vai encontrar paz fora de Cristo Jesus. Por isso que o nosso estudo na quinta-feira normalmente tem como base essa experiência de estar crucificado com Cristo. Onde é que nós temos paz? Em Cristo. Não é o fato de pertencer a uma denominação, é estar em Cristo. Então temos paz. Aflição é fato, vamos passar, não tem como fugir disso. Ainda bem que Ele nos avisou, né? Aí o texto continua dizendo: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que foi quinta-feira passada, né? Quinta-feira passada para mim foi fantástico. Você não pode perder o ânimo em momento algum, tá? Mesmo com aflição, o filho de José, chamado Efraim, Deus me fez prosperar, mesmo na aflição. Ou seja, foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse compreender os teus mandamentos. Então, a aflição tem o seu lugar, o bom ânimo é você naquela expectativa em Cristo, porque Ele venceu o mundo, que é o nosso assunto de hoje. Quando ele termina esse texto dizendo: Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não tem capacidade para vencê-lo, mas eu venci por você. Então, tudo isto, gente, está tão somente baseado nesse início. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Nele. Se eu estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Ele em mim, as aflições acontecem,
mas eu vou ter bom ânimo e, consequentemente, nós vamos usufruir dessa vitória nesse mundo em que nós estamos vivendo, ok? Então, partindo desta verdade, nós vamos focar, né, em outras verdades para que tenhamos aí essa, sabe, o nosso dia a dia mesmo, de você gravar isso, ter isso em mente. Por exemplo, agora nós vamos para João 15, o versículo 3. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu errei, Ed. Não é esse. É o 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Tá? Então isso para nós aqui é muito claro. Estando nele, nós vamos entender que a aflição com ele nós passamos, vencemos, nós vamos ter bom ânimo porque ele é a nossa vida, e aí essa vitória sobre o mundo. Primeiro eu queria trazer à memória duas coisas. Quando a Bíblia fala de mundo, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido, por exemplo, eu anotei aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, quando ele usa essa expressão Deus amou o mundo, é Deus amou o homem, o pecador. Mas nós temos aquela expressão assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mundo como um todo, mas a pregação é a toda criatura, que é o ser humano. Então, em várias passagens na Bíblia você vai ver essa diferença. Mundo se referindo ao planeta e mundo se referindo ao ser humano, né? Então isso precisa estar bem claro. Porque o que nós vamos ver agora é essa questão como que o mundo, falando de planeta, falando das coisas, ele nos fascina. E ele nos envolve de tal forma que é por isso que o Senhor Jesus faz questão de mencionar, olha, estejam atentos, vocês vão ter aflição, você deve ter bom ânimo, eu venci o mundo, porque você vai passar por várias situações que você vai retroceder, você vai ter dificuldade, você vai começar a pensar, será que vale a pena, será que não vale a pena? Afinal de contas, eu estou nessa nova vida, mas as coisas parecem que não funcionam como eu achei que deveria funcionar. Então, isto aqui, o estudo vai trazer essa clareza para nós, tá bom? 1 João 5, nós vamos entender então que esse mundo no qual nós vivemos, o qual nós ficamos fascinados, né? Quando você viaja para alguns lugares, você vê tamanha beleza e você tem até interesse em tomar alguns medicamentos e passar alguns cremes porque você não quer morrer. Esse mundo é fantástico, né? Ele é lindo, tá? Mas tem algumas fascinações aí para estar atento. Vamos lá? 1 João capítulo 5, vamos ler aqui o versículo, Eliseu, 19. Eu vou pôr o óculos, não tem jeito mesmo, gente. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Isso, eu e você somos de Deus, você que está em Cristo é de Deus, você é uma nova criatura. Mas aí ele deixa claro isso. Onde é que está esse mundo? No maligno. O maligno é que reina. Se nós formos olhar, lógico que não vai dar tempo, são vários textos, mas quando assim, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Ou seja, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Houve um milagre, né? Houve uma regeneração. Então, para nós entendermos isso, você sai daqui, depois de estar alimentado com a palavra, são as tentações, são tantas coisas que nos fascinam, né? E que você precisa estar atento. Eu estou até com medo de falar sobre assim, mas não defendendo o local que você está, mas assim, quando você está na intimidade com o Senhor, quando você está ouvindo um estudo em casa, quando você está em leitura da palavra, quando você está num momento seu e Deus, é tudo tão gostoso, tão mágico, tão fantástico, que às vezes você vai ter aquela mesma posição que Pedro teve. Senhor, que bom que façamos aqui 3 tendas, vamos ficar aqui na tua presença, mas não, nós temos que descer, nós vamos nos envolver com as pessoas e com o mundo, porque afinal de contas Deus vai nos usar também para alcançar o mundo. Mateus, meu filho amado, você pode me trazer de novo um copo d'água? Não tem água aqui hoje. E eu estou com a boca seca, ok? Então vamos lá, gente, vamos agora, Romanos capítulo 8, 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Muito obrigado. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Muito bem, esse texto é muito comentado e falado e tudo mais. Então vamos entender esse processo. Estamos nele, o mundo está aí, jaz no maligno, tá? Mas eu e você que estamos nele, somos mais do que vencedores. Então imagina assim, Moscou, alguém daqui vai para Moscou? Desistiram da seleção brasileira? Depois daquele 7-1, ninguém consegue mais esquecer, ninguém vai para lá? Ninguém vai assistir a Copa assim em julho? Alguém está lembrando que é a Copa do Mundo em julho? Ou também isso apagou da memória? Qual é a expectativa, né? A expectativa é que um lá vai sair na primeira chave e vai ser campeão, tá? Qual a expectativa nossa como cristãos? Nós vamos estar na primeira chave e nós seremos campeões. Isso é certeza. A base é essa palavra. Uma vez que você está em Cristo, você pode passar por aflições terríveis, pode passar pelo vale da sombra e da morte. Tudo isso já é dito na palavra. Mas aqui nós temos uma confirmação. Nele nós somos mais do que vencedores. Você pode verificar isso, o apóstolo Paulo testemunhando para Timóteo, dizendo o seguinte: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Então, mesmo que todos venham a nos abandonar, nós temos uma palavra, uma certeza. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar mais seguro da face da terra. Estamos em Cristo Jesus. Essa comunidade, se um dia acabar, não vai fazer diferença nenhuma. Estamos em Cristo. E desse lugar ninguém tira. É isso que está sendo dito aqui em Romanos 8. O Ed leu 37, vamos ler o 38 porque é muito propício agora. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Pode continuar, isso é lindo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto, depois que você está em Cristo, Ele faz isso aqui. Deus nos abraça, nos acolhe, nos faz assentar, nos lugares celestiais, estamos protegidos. Às vezes eu fico
viajando nessas coisas e eu fico imaginando assim, eu numa redoma, sabe uma redoma? Andando pelo mundo afora, porque os olhos do Senhor estão sobre mim, cuidando, zelando, velando. Às vezes eu vou no hospital, às vezes eu visito pessoas que estão lá com uma situação complicada em termos de vírus, de transferência, e eu vou, Senhor, eu estou debaixo da tua proteção, né? Então assim, não é somente eu, Eliseu, é todo aquele que está em Cristo Jesus, tá bom? Então, com essa palavra de vitória que nós vamos passar, né? Já somos mais do que vencedores. Agora nós vamos para Mateus 13, 22, que aqui começa um despertar, né? Dos perigos que o mundo oferece. Só para contextualizar, no capítulo 13, eu falei capítulo 13, é isso? Uhum. Isso, Mateus 13, tá? Capítulo 13, 22. Esse capítulo 13 está falando sobre a parábola do semeador. E quando ele semeia, que é a boa semente, a palavra, o que acontece? Ela cai em 4 solos. Primeiro solo, segundo solo, terceiro e quarto solo. O que nós vamos ler no 22 é o terceiro solo, em que cai a palavra em uma pessoa e acontece algo aqui no 22. Vamos ler? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que você entende por isso? A pessoa recebeu a palavra ou não? Recebeu. Mas o que acontece? Ele não se envolve com, ele fica mais envolvido com as coisas do mundo, e quando ele tem uma folga, uma brecha, uma oportunidade de se envolver com as coisas de Deus, ele não se envolve. Ele rejeita, ele não quer. E o que acontece? Fica infrutífera. Isso é perigosíssimo, gente. Vocês sabem por que existe a igreja chamada metodista? O porquê desse nome? O Anderson lá sabe, né? Um método. Metodista vem de método. 8 horas para descanso, 8 horas para o trabalho e 8 horas para a pregação do Evangelho. Método. Só que hoje não quero julgar, mas parece que esse método já perdeu de vista, né? Mas envolver-se com as coisas de Deus. Nossa, desculpa, eu ficaria viajando muito nisso. Efésios 2, versículo 2. Eu só vou despertar nesse sentido. O mundo ele vai sempre te envolver de tal forma, com o objetivo de tirar você da palavra de Deus. Tá bom? Me ocorre aqui, vocês lembram quando Paulo disse assim em 1 Coríntios 9? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, ele está ali comparando aquele homem que se prepara para correr num estádio. Ele quer chegar em primeiro lugar. Então ele vai para o treino, ele se doa, ele vai para que ele consiga chegar em primeiro lugar. Ele diz exatamente isso. Eu quero esse prêmio. Então eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão, porque eu quero que ele cresça e que eu diminua. Tá? Então, como que você era feliz sem WhatsApp? Mas hoje parece que você não vive sem, né?
E se você for olhar o quanto tempo que você se envolve com isso. Então vamos lá. Efésios 2:2. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência. Você pode repetir o início, por gentileza? Em que, noutro tempo, Noutro tempo. andastes segundo o curso deste mundo. Isso, eu só para eu não me perder o raciocínio aqui. É que você estava lendo e eu estava viajando. Alguém daqui é da época que recebia carta? Alguém daqui nunca recebeu uma carta? Pode levantar, não tenha vergonha. Nunca recebeu uma carta? Mateus, você nunca recebeu uma carta. Eu vou fazer uma carta para o Mateus. Gente, é a coisa mais gostosa receber carta. Quando eu fui para o seminário, gente, é muito ruim ficar longe de pai e mãe. Quando você está morando em casa, você fala, eu vou sumir, eu vou sair dessa casa, eu não quero mais saber. Aí você sai. E aí no seminário bate aquela saudade. Entre o físico também tinha o arroz, o feijão, o bife, a salada, né? Também tinha saudade de tudo isso. Mas aí o que eu fazia? Eu escrevia carta. Um dia chegou no seminário 27 cartas. Eu não sabia por onde começava. Se eu começava pessoal da igreja ou a casa, enfim. É uma delícia receber carta. Agora no WhatsApp você recebe rapidinho, já resolve o assunto, ou às vezes briga por ali mesmo. Não tem aquele, o carteiro está vindo, será que é hoje? Aí o carteiro passa e não tem nenhuma carta. Eu passei por tudo isso, gente. Isso é fantástico, né? Que me perdoem aí os mais novos, tá bom? Muito bem. O 2:2 que nós acabamos de ler diz o seguinte, que o mundo ele tem um curso. Andaste segundo o curso deste mundo. O curso é baseado em modas. Se você pegar Eclesiastes, ele diz assim, tudo que é, já foi. Simplesmente isso está repetindo. A moda que foi há tanto tempo atrás, de repente volta tudo, aí você se arrepende porque jogou aquilo lá, e você tem que comprar de novo, e agora é mais caro. Enfim, é moda, esse mundo gira em torno dessas coisas. Então, aqui a palavra vai dizer, ele tem um curso, e você... De vez em quando você menos percebe, você entra dentro e aí você está com o mesmo pensamento, andando da mesma forma, seguindo as mesmas coisas. Parece que se todo mundo está desesperado por gasolina, você também vai ficar desesperado. Se todo mundo está desesperado por comida, daqui a pouco você vai esvaziar o mercado. Que desespero, né? Para que isso? Nós estamos em Cristo Jesus. E quer queira, quer não, nós somos amados por Ele e cuidados, tá bom? Então, esse curso, o Senhor Deus nos orienta o seguinte, Romanos 12, 1 e 2, Romanos capítulo 12, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso. Aqui o versículo 1, a leitura é uma coisa. Você entrar na história é uma outra coisa. Vamos pensar aqui no relacionamento. Namorado às vezes dá chilique, né? Namorado, quando então aí deu uma briguinha
E aquela situação, o moço chega, se ajoelha, eu rogo, eu nunca mais vou fazer isso, foi um lapso, aquela coisa, sabe, mas apenas para expressar o seguinte, rogar. Paulo está falando isso, Paulo está dizendo assim, eu rogo a vocês, irmãos. Eu tô usando um argumento aqui para vocês, que é o que eu aprendi, e é o que tem dado resultado, o que tem dado certo. O que eu rogo para vocês? É que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto ao Senhor. Tá bom? No versículo 2, então, ele entra abordando essa questão do mundo que jaz no maligno, e ele tem um curso, e que você fatalmente entra nesse curso, e de repente você está do lado de cá na novela torcendo, bom, quero ver o beijo desses dois marmanjos, vai sair ou não vai? Aí sai um beijo nojento. Ou então, aquele marido é meio sonso mesmo, mas o outro é um gato, o outro é fantástico, o outro é o que dá atenção. Aí você começa a torcer para separar aquele para entrar num outro relacionamento. Quer dizer, você acaba entrando no mesmo curso que a mídia dita sem perceber. É aquela velha situação do caranguejo, né? Você cozinha o caranguejo vivo. Você coloca ali naquele recipiente e coloca a tampa. A água começa a aquecer, ele nem percebe, está ali brincando. De repente, quando ele tenta fugir, ele não tem mais condições, porque a água já esquentou demais. O mundo é assim, ele vai te prendendo, você nem percebe quando você está envolvido, né? E perdendo tempo. Como diz o Renan, liguei para ele um dia, Renan, como é que você está? Ele diz, correndo atrás do vento, envolvido com muitas coisas que não levam nada a lugar nenhum. Né? Muito bem, vamos lá então, versículo 2, esse 2 é fantástico. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, olha isso, gente, tem duas versões aqui que traz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A outra versão diz, sede transformados. Ou seja, eu me coloco nas mãos de Deus para que Ele faça isto em mim. O importante é nós pensarmos o seguinte, o mundo tem esse curso e você pode entrar, mas aqui o texto vem dizer o seguinte, eu rogo para que vocês não entrem nisso, não entrem nesse curso. Aí ele vem mostrar uma outra realidade, que Deus tem para você e para mim uma obra boa, perfeita e agradável, que é a sua vontade. É isso que Ele quer fazer em nós. Algo assim, mais ou menos, para termos noção. Alguém viu a reportagem daquele motorista que passava no ponto de ônibus e as pessoas estavam sempre em pé? Alguém viu essa reportagem? Não? Aqui em Cascavel. Aqui em Cascavel, em alguns pontos de ônibus, tem banco de madeira e as pessoas ficam acomodadas. Um motorista passava pelos pontos de ônibus e as pessoas estavam sempre em pé. E aí ele foi movido de compaixão e começou a fazer bancos de madeira. O que despertou mais atenção um dia, é que tinha uma senhora amamentando em pé no ponto de ônibus a criança e não tinha um banco para sentar. O que ele fez? Ele começou a fazer bancos e colocar nesses pontos de ônibus. E daí algumas pessoas souberam, começaram a fornecer a madeira, ou seja, é alguém que não se acomoda com as coisas que estão assim. Eu posso fazer algo diferente, né? Eu não quero nada por isso, mas eu quero proporcionar de repente o bem a outras pessoas. Paulo está dizendo, você pode ir andando conforme todo mundo vai andando, mas de repente você pode ser despertado
a levar uma pessoa a conhecer a mesma graça que você conhece. Uma possibilidade de a pessoa não estar envolvido com o mundo e ter aí as aflições e não sabe como lidar, né? Perde um filho, não sabe como lidar, perde o dinheiro, não sabe como lidar. Eu estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, atendi uma pessoa em fase terminal com câncer. O câncer só surgiu no físico, porque isto foi da sua alma, um sentimento profundo, o qual ele fez a sociedade com seu melhor amigo. E é sempre assim, né, gente? Sociedade é com o melhor amigo. E depois se tornou o maior rival, e ele não conseguia isso perdoar de hipótese nenhuma, e o câncer se alojou ali, e ele foi a óbito mesmo, porque o perdão não teve lugar ali mesmo. Tá? Então, devemos estar atentos. Você pode fazer algo diferente nesse mundo, tá bom? Muito bem, olha só que coisa linda agora, João 8, versículo 23. João 8, 23. Eu estou quase, tá, gente? Falta 15 para as 9. 9 horas no máximo nós vamos para casa tomar o chá que não veio, né? Graças a Deus, aquele chá ruim, né? João 8, 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, porque se você... Depois nós vamos até ler isso aqui, mas no 8:12, por exemplo, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Ou seja, tudo isso que nós estamos lendo, alguém pode pensar assim, mas isso é loucura. Sim, é loucura, porque nós somos de baixo. A nossa mente é aqui de baixo. Mas o Senhor vê de cima e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se nós abraçarmos esta palavra e na disposição mental, Senhor, eu quero isto. É aquela oração linda do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Se você sonhar com essa vontade de Deus aqui na terra, você vai ver que você vai passar por esses momentos na terra com a maior alegria. Tá? Passando por situações, mas curtindo momento a momento. Hoje, por exemplo, eu estava olhando lá o João de Barro faceiro, só o fato de mudar o clima. E a casinha dele está lá no poste, está metade. A chuva destruiu metade, ficou a metade. Quando deu o sinal de chuva, ele já começou mais faceiro, porque eu acho, né? Deixa eu entrar no mundo deles. Hoje vem chuva e hoje eu vou continuar construindo a minha casa. A chuva ainda não deu ar da graça, a não ser agora à noite. Amanhã, quem sabe, ele vai estar faceiríssimo. Você tirar dos mínimos detalhes uma alegria de viver, de ser feliz nesse mundo que nós estamos aí, né, sofrendo com tal de mensalão e corrupção e coisa tudo. Então, ele diz dizendo, né, àqueles judeus: vós sois cá de baixo, vocês realmente não conseguem ver isto agora. Eles só teriam conhecimento disso, que está em João 8:28, que não vamos ler agora, mas ele diz assim: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E depois em João 12:32 ele vai dizer: e eu, quando for levantado da terra, eu vou atrair você e eu vou te fazer um novo homem, e aí você também vai ter a mesma visão celestial, com muita clareza. Isso é lindo. Eu sou apaixonado por isso. Tiago 4:4. Quero ver achar Tiago agora. Quero ver achar Tiago. Todas as Bíblias têm, tá? Pode ficar tranquilo. Está bem pertinho de Gênesis ali, você vai encontrar. Que maldade, né? Ó, gente, quem não sabe, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João,
Judas, Apocalipse. Aí, fechou. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso. Apenas trazendo estas advertências, esses momentos que o Senhor vem nos fazer pensar sobre isso. Por isso que ele diz assim, eu venci o mundo. Então você corre um certo risco de se envolver com, né? Não sei se vocês se lembram, mesmo na cruz, tinha lá os escribas e os anciãos dizendo assim, desce da cruz para que creiamos, salvou aos outros e não pode salvar a ti mesmo. Ou seja, que palavra era essa? A palavra do mundo, porque a cruz era necessária. Quando ele ora a Deus pedindo a vontade do Pai, o Pai disse, é a cruz. Ou seja, quando, aquele outro momento em que, conversando com Pedro, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro disse assim, de modo nenhum te acontecerá isto. Jesus disse assim, arreda-te de mim, Satanás, porque só cogita das coisas que são dos homens. Ou seja, é alguém centrado em Deus, que vão ter momentos para desviar a atenção daquele objetivo que é a cruz, mas Jesus não cede. Eu vim para isto, e eu vou até a cruz. Então, para nós estarmos atentos. Agora, esse penúltimo texto, nós vamos ler 1 João 2, do 16 ao 17. Porque isso aqui é maravilhoso. Só nisso aqui nós poderíamos gastar todo o nosso estudo de hoje. Tá? 1 João, capítulo 2. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isto. Muito bem. Você leu o 16, o 17 ou o 15? Tá. Então, eu queria aqui, primeiro, trazer a compreensão do seguinte, porque tudo que há no mundo, primeiro vem a concupiscência da carne. O que é a palavra concupiscência? Ela é definida como o desejo ardente da alma. Concupiscência é o desejo ardente da alma. Então, aqui tem o desejo ardente da sua alma com relação à carne, o desejo ardente da sua alma com relação aos seus olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Vocês lembram daquele episódio no Éden? E vendo que aquela árvore era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Você se lembra também que o Senhor Jesus ele disse assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ou seja, Deus dizendo que o mundo nos fascina com várias coisas, né? Várias coisas. Shopping é uma delas. Carro, né? Nem vamos falar de coisas muito grandes, né? Mas nos fascina. Iate, fascina alguém iate aqui? Não? Dinheiro? Dinheiro pega todo mundo, pega geral, né? Aí a palavra diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não há nenhum problema você ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro.
e você correr atrás disso, sacrificando filhos e família e passando por cima de todo mundo. Isto é terrível. Então, isso aqui é terrível. Então, do versículo 12, olha, o início do 12 diz assim, filhinhos, tá? No versículo 7 diz assim, irmãos, no início. O versículo do 13 diz assim, pais. E aqui no meio do 14 diz assim, jovens. Ele está escrevendo aos irmãos, aos filhinhos, aos pais e aos jovens. Ele está chamando a atenção. E no 14 ele diz assim, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Ou seja, nele nós somos mais do que vencedores. Nós já temos a bandeira da vitória, nós já temos a faixa de campeão, mas não se esqueça, versículo 15 ele diz então, não ameis o mundo nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ele chama a atenção, cuidado, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, permanece para sempre, né? Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então, agora bem rapidinho, palavras bem rápidas. Vamos lá. Gálatas 6,14. Olha só que chique isso aqui. Na experiência de um homem chamado Paulo. Tá? Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pronto. Não saí do mundo, continuo no mundo, continuo comendo, bebendo, usufruindo de tudo aquilo que nós podemos usufruir nesse mundo, porém, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É aquilo que nos é dito lá em Mateus, vós sois a luz do mundo. Qual é o diferencial? É que eu já estou crucificado com Cristo. O diferencial é que o mundo está aí, eu usufruo de várias coisas dele, mas isso não me prende, isso não me segura mais. Você se tornou agora insensível, muito pelo contrário, mais sensível do que nunca. Choro com os que choram, me alegro com os que se alegram, mas isso não me tira de Cristo. Isso é fantástico, gente, é maravilhoso. Então, na vida de Paulo, isso é muito claro. E ainda o último texto em João 8,12, até eu havia mencionado, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muito bem. Olha aí, gente, que coisa fantástica. Eu sou a luz, e lá em Mateus ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, terminando aquele texto de João 16:33, ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está em mim, você é mais do que vencedor. Você vai romper por todas essas fases, todas essas etapas, você não vai ser contaminado. Porque ele, debaixo da vontade de Deus, parece que ele estava sendo derrotado na última gota de sangue. Mas ali ele estava vencendo o mundo por mim e por você.
para que nós tivéssemos essa vida dele em nós, e assim nos fez mais que vencedores. Ok? Muito bom, gente. Isso é uma palavra fantástica, linda, maravilhosa, só que abrace isso, viu, gente? Porque o dia a dia está aí. Você vai sair ali na esquina, você já vai ouvir coisas. Você vai ligar a televisão, o povo está em pânico. Você vai sair amanhã de manhã, vai ligar na Rádio Colmeia e algumas pessoas vão falar algumas coisas lá. Então, não perca de vista o Senhor e a sua palavra. Tá bom?